Queridos irmãos, nós iremos, essa manhã, ouvir uma pregação, um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Mas antes eu queria fazer a leitura do nosso catecismo, é mais uma pregação catequética. No dia do Senhor 16, eu quero ler todas as perguntas e respostas desse dia do Senhor, desse domingo, mas a nossa reflexão estará fixada na pergunta 42, certo? Esse vai ser o destaque, mas eu quero ler todas as perguntas para sempre estarmos relembrando, não é, do ensino do Evangelho aqui em nosso catecismo. Domingo 16, pergunta 40, diz bem assim: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Pergunta 41. Por que foi ele sepultado? Qual a razão de Cristo ter sido sepultado? A resposta: o seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Tinha que ficar claro isso. Pergunta 42. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Pergunta 43. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos oferecer a ele como um sacrifício de gratidão. E por fim, a pergunta 44, a última pergunta do domingo 16, diz bem assim: por que razão se acrescenta desceu ao inferno? A resposta: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Essas são as perguntas do domingo 16, não é, para a nossa reflexão, perguntas muito importantes para nos ajudar a compreender a obra de Cristo, não é? E que bênção que é para a nossa vida, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o que podemos então pensar sobre a morte, não é? Esperar logo após a morte. O que podemos esperar, não é, sobre isso? O que acontecerá assim que fecharmos os nossos olhos neste mundo? A reflexão da pergunta do nosso catecismo, não é? A pergunta de hoje fala justamente sobre a morte, não é? E é justamente sobre esse assunto que para o mundo é um grande mistério, não é? As pessoas têm muitas dúvidas, não é? Todos nós temos algum tipo de dúvida, é claro, mas há uma dúvida gigantesca no mundo com relação ao assunto da morte, não é? E é um assunto que as pessoas elas não gostam tanto de tratar porque é um assunto desconfortável para a maioria das pessoas. A resposta, não é, que os incrédulos têm sobre a morte são voltadas muitas vezes para o misticismo religioso, o místico, né? A ideia dessas deduções religiosas do misticismo, ou simplesmente do materialismo, não é? Ou seja, de negar que exista uma vida espiritual. Em um mundo secularizado como o nosso, onde o cristianismo bíblico fiel tem pouca influência, e isso é verdade, a maioria das pessoas certamente não refletem muito sobre este assunto, a não ser quando há o velório de alguém. Quando um ente querido, um conhecido morre e a pessoa tem que estar ali, há uma reflexão, não é? Há um pesar, porque realmente a morte é um assunto muito duro para a humanidade, é um terrível inimigo que nós não conseguimos vencer. Talvez, pelo fato de eu ser um pastor, eu geralmente tenha contato com pessoas que perguntam sobre isso. Então, não é incomum que pessoas, quando iniciam algum tipo de conversa comigo, pessoas que são cristãs também, perguntem sobre esses assuntos. O que vem após a morte? Ou existe vida após a morte? Há muita dúvida, não é? São pessoas que estão no contexto cristão, mas que também têm dúvidas porque não refletem sobre o assunto. O que
eu pude perceber nessas perguntas, né, nas oportunidades que eu já tive, lembrando das dúvidas que também eu tinha sobre a questão da morte, não é? É que as pessoas têm um pavor terrível quando se fala da morte. É por isso que é um assunto um pouco rejeitado. Não se fala tanto por causa disso, não é? O homem então nutre essa expectativa a respeito do fim. Uma expectativa de terror, não é? Algo que causa pânico, medo. A insegurança sobre o assunto, então, irmãos, causa esse medo, o medo do desconhecido, não é? As pessoas não sabem, então, o que vem adiante. É a sensação do inevitável. Muitas dessas pessoas, não é? Por causa do que nós somos ocidentais, não é? Então estamos acostumados, inseridos em um contexto cristianizado. Muitas dessas pessoas têm noção sobre Deus, sobre o juízo final, e de que quando todos morrerem estarão diante dele. Há esse conceito ainda, essa percepção cultural nas pessoas. Mas mesmo assim não se sentem à vontade para falar sobre o assunto. Em resumo, podemos compreender que o mundo sente um peso, não é, relacionado à morte, um peso muito grande, como um inevitável castigo de Deus, como algo realmente terrível, não é, proporcionado por Deus. Mas a pergunta é, diante de toda essa confusão, essa obscuridade do mundo sobre esse assunto do além, vamos dizer assim, como é que você que está acompanhando essa live, você que é um cristão, não é? Você que confia no Senhor, no Evangelho, como é que você vê essa questão da morte? Qual é a sua expectativa com relação à morte? Como você entende isso? Como você encara a morte, não é, no mundo? Isso realmente é uma pergunta importante para nós. Eu quero ler então o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Diz bem assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra maravilhosa, não é? Esse relato do Evangelho, onde nós temos ali a cena de Jesus Cristo crucificado, com dois, não é, ladrões, dois criminosos também crucificados, recebendo justo julgamento por causa dos seus atos criminosos. E ali nós temos então a palavra de Cristo a um desses. A primeira coisa que iremos aprender, irmãos, sobre essa questão da morte e como nós devemos compreender a morte, é justamente entender o que é a morte. Porque há muita dúvida sobre isso. E nós, como cristãos, precisamos compreender o que de fato é a morte. Quando falamos de morte, falamos simplesmente de algo natural. É simplesmente algo natural? Não, nós morremos. Simplesmente isso. Né? O ser humano é isso mesmo. O ser humano é limitado mesmo. Então, nós morremos. Não é? Isso é verdade, mas não é somente isso. Nós temos muito mais conhecimento bíblico sobre essa verdade. E por isso precisamos pensar sobre o que é a morte. Não é? Então, a primeira parte do sermão é: a morte é o castigo por causa do pecado. Há muitas pessoas que acabam não entendendo a morte como castigo, mas é isso que a morte é. Eu sei que muitos cristãos têm alguma dificuldade com isso. E eu nem sei por que tanta dificuldade. Não é fácil compreender a dificuldade que alguns cristãos têm. Eles não têm a Bíblia. A Bíblia ensina. Não é sobre o que é a morte. A grande verdade é essa, então, irmãos. A morte existe justamente por causa do pecado. E um dos ladrões, um dos malfeitores, não é, que estava ali crucificado ao lado de Cristo, reconhece exatamente essa verdade. É o que ele confessa na cruz. Aquele que estava crucificado também ali, aquele ladrão, aquele bandido, ele reconhece. Aquele que estava preso, não é, e estava sendo condenado à morte, e ele sabe de maneira merecida, ele reconhece isso. Ele diz bem assim: na verdade,
com justiça. Nós estamos aqui de maneira justa. Nós estamos crucificados porque nós merecemos isso. Nós cometemos crimes, não é? Esse é o justo castigo pelos nossos atos. É o que ele diz. Ele reconhece isso. Ao mesmo tempo que ora para Jesus Cristo, diz: mas este não fez mal algum. Reconhece a inocência de Cristo, reconhece o seu próprio pecado. É este o ensino apostólico, irmãos. Este é o ensino apostólico. O ladrão estava morrendo, estava ali sendo sentenciado à morte, e ele reconhece que estava morrendo porque ele merecia. Porque a morte era a consequência dos seus atos pecaminosos. Ele reconhece isso, e é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Por exemplo, Romanos 6:23, a parte A do versículo, nos ensina exatamente isso. Paulo diz à igreja: o salário do pecado é a morte. Havia consciência naquele pecador de que sua morte era o castigo de Deus para a sua vida. Castigo justo. Ele reconhece isso. Realmente é difícil então compreender o porquê tantos cristãos têm dificuldade de lidar com o assunto, ou têm uma dificuldade maior quando pensam, não é, em que a morte, nesse sentido, é resultado do pecado e é castigo de Deus. Muitos têm essa dificuldade, infelizmente, o que é estranho. Não querem reconhecer que Deus castiga. Nós somos pecadores. Às vezes parece que a morte, para algumas pessoas, é algo terrível demais. É além da conta e não conseguem imaginar que Deus, que eles veem como sendo bom, e isso é verdade, Deus é bom, mas eles não conseguem entender isso muitas vezes e acabam entendendo que o fato de Deus ser bom, não é, implica em que ele não vai punir. E a morte é algo forte demais. Principalmente em nossa cultura, onde a pena capital é rejeitada, não é? As pessoas têm mais dificuldades ainda em pensar sobre isso. Mas a verdade é que nós somos pecadores. A raça humana é pecadora. Nós não somos um monte de coitadinhos injustiçados. A morte, não é, é um castigo justo, porque não há inocentes verdadeiros, não é, neste mundo, irmãos, mas culpados. Essa é a verdade sobre a nossa natureza. Quando lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 17, não é? A sentença que o Senhor Deus anuncia a Adão, o cabeça pactual, porque no dia em que dela comeres, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus anuncia isso a Adão: se você escolher o caminho da desobediência e você comer o que eu lhe proibi, o que eu não lhe dei, você vai morrer. A morte virá sobre você. Não é? Testemunho, então. Esse é o testemunho estabelecido, não é? É o testemunho de algo que foi estabelecido como um padrão para a humanidade. Pois esta foi a primeira morte registrada que nós conhecemos. A primeira morte que estabeleceu um processo de morte como castigo de Deus. Não havia morte antes disso. Não havia, não é? É o que lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que Paulo mais uma vez ensina. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, é muito claro na Escritura Sagrada que a morte, ela é castigo de Deus por causa do pecado. A morte é uma aplicação da lei, é uma imputação da lei de Deus contra o pecado. E a morte, então, entrou por meio de um homem só, que é Adão, e passou, como Paulo diz aqui, a todos os homens, porque todos pecaram. Passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas a morte, irmãos, é um conceito muito mais amplo de castigo. Não se refere apenas a ter a vida interrompida. Tudo que vemos de danoso, não é? Danoso a nós, em nossa vida, está inserido no contexto, não é, de castigo, que é a morte. Por exemplo, Deus não matou imediatamente Adão.
Assim que Adão pecou, juntamente com sua esposa, o Senhor não foi ali e matou os dois. O Senhor disse que eles iam morrer, não disse? Não prometeu isso aí? Deus, ele não falha com sua palavra. Se ele disse que eles morreriam, certamente ele providenciaria essa morte. Mas ele não matou o casal imediatamente. Ao contrário, o Senhor prometeu, na verdade, o Messias. O Senhor demonstrou graça e até perdoou o casal. Não é? O Senhor, de maneira gloriosa e graciosa, trabalhou ali na vida do casal. Mas, de maneira imediata, eles não morreram. Porém, muitas coisas aconteceram ali que vieram justamente como consequências ou como manifestação dessa morte, não é, prometida como punição por causa do pecado. Deus criou alguma coisa ruim? Não. Tudo que o Senhor criou é bom. Mas a partir do pecado, o que o Senhor diz para o homem, por exemplo? Maldita é a terra por tua causa. Isso é morte se manifestando no mundo. A terra tornou-se maldita por causa do pecado humano. Ou seja, a terra que produzia o fruto bom, o trabalho que o homem realizava, não é, que trazia também satisfação, tudo isso mudou. O Senhor diz: a terra é maldita por sua causa, você vai comer no suor do teu rosto, você vai trabalhar muito, haverá um esforço muito grande da sua parte para você sobreviver. E a terra, que outrora era tão rica, não vai produzir somente frutos bons, ela vai produzir espinhos, abrolhos. O trabalho vai ser árduo. E será assim, com dificuldades, será assim a natureza hostil ao próprio ser humano, até o dia em que sua vida realmente será interrompida e você volte ao pó. É isso que o Senhor diz ao homem. Um aumento da dor, a multiplicação da dor, não foi o que ele disse a Eva? Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Ou seja, você vai sentir muito mais dor. Toda a dor, todo o sofrimento, então, que nós desfrutamos e sofremos e temos neste mundo, está relacionado justamente à morte. O conceito de morte na Escritura é muito mais amplo do que simplesmente interromper a vida. Porque vida na Escritura não é simplesmente existir ou respirar. É desfrutar de tudo com as faculdades que o Senhor nos deu, de tudo que Ele criou. Quando isso é alterado, é a manifestação da morte. O fato de termos que ver o nosso corpo se degradando. A cada dia que passa, nós comemoramos aniversário pensando sempre em mais um ano de vida. Se nós formos analisar a lógica, estamos perdendo anos de vida, não é? Cada ano que eu faço, cada número que aumenta, não é, no calendário da minha própria vida, é menos tempo nesse mundo. Isso é a morte. E ela é inevitável. Inevitável. Todo o esforço humano para fugir da morte não dá. Não surge resultado algum. Não é? E nós temos que ver. Veja como a morte é terrível por causa do pecado. Nós mesmos nos degradamos, apodrecemos e vemos os nossos amados do mesmo jeito, tendo que partir dessa vida. É isso que nós aprendemos na Escritura sobre a morte, um conceito ainda maior como castigo de Deus. A terra agora, debaixo de maldição, se tornou hostil ao ser humano, irmãos. Essa é a grande realidade. Porém, há um detalhe importante, que nos mostra como o conceito da morte na Bíblia ainda é mais amplo. O homem, ele não é simplesmente matéria. O homem também é um ser espiritual. Há uma vida espiritual também no homem. Deus nos criou assim. Esse é o nosso ser completo. Percebe? E o homem, sendo um ser espiritual também, a morte chegou até aí. A morte, como punição do pecado, o que Deus havia dito a Adão: obedeça, porque se você desobedecer, você morrerá. Essa morte, como punição por causa do pecado, falava muito mais do que simplesmente ver o corpo morrer, do que uma morte física. Mas é uma morte do ser humano como um todo. E houve, de fato, uma morte espiritual. O homem perdeu, ele viu que estava nu. Isso em si gera morte espiritual. Mas não somente isso, ainda vai mais, não é? Ainda além dessa situação da morte física e do afastamento de Deus,
ainda há, como consequência dessa morte, um sofrimento, mesmo espiritualmente falando. Nós lemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 16, quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, não é? Que vai do verso 19 ao 32, nós lemos no versículo 23, 22 a parte B e 23. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja até onde a morte chega. Veja até onde o sofrimento da morte chega. Aquele homem morreu, e assim que morreu, ele abriu os olhos no Hades. Abriu os olhos no Hades, em um lugar bom? O Hades era descrito como um lugar bom? Não. Abriu os olhos no Hades. Ergueu os olhos, no caso, né? Foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos em tormento. Morreu fisicamente e espiritualmente já estava em tormentos no Hades. Veja até onde a morte vai. E não somente isso, irmãos. Veja até onde a morte se estende como um castigo justo da ira de Deus por causa do pecado. Veja até onde ela se estende. O homem está vivendo debaixo de maldição, com sofrimento deste mundo, mas quando ele morre, o sofrimento continua espiritualmente na vida dele, em tormento no Hades, mas ainda vai além disso. Haverá um dia onde todos serão ressuscitados. E esses que são incrédulos, os que não amam ao Senhor, os que militam contra Deus e o seu ungido, um dia eles vão sair do Hades. Um dia eles vão sair do tormento do Hades, mas vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. É o que nós lemos. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Veja até onde se estende a morte, como punição pelo pecado. O homem vive debaixo de maldição, morre na maldição, espiritualmente, além dessa dimensão, está em tormento, e quando é ressuscitado, ainda será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Veja até onde a morte vai. Que coisa terrível é pensar sobre isso, irmãos. Por isso a morte, ela não é simplesmente a interrupção da vida física e emocional. Ela é o castigo de Deus por causa do pecado. É a maldição por causa do pecado. E o pecador crucificado, aquele que estava ao lado de Cristo ali, ele sabia disso. Ele sabia que a morte que ele estava padecendo ali, que ele estava sofrendo ali, era merecida. Era um castigo justo por seus atos pecaminosos. Então podemos compreender que não importa como, nem quando, ou onde, quando alguém morre, sua morte é castigo de Deus por causa do pecado. É castigo de Deus por causa do pecado. Se morre assassinado, ou com um acidente, ou de causas naturais, não importa. A morte é castigo de Deus por causa do pecado. Não porque necessariamente há uma perseguição pessoal de Deus a alguém em particular. Não é isso que eu estou me referindo. Mas porque não haveria morte se não houvesse pecado. Só há morte por causa da ira de Deus contra o pecado. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que Deus está perseguindo pessoalmente alguém. Eu tenho que matar fulano, tenho que matar fulano. Não, não é isso. O processo de morte na humanidade, que a humanidade passa e não consegue fugir, é consequência do pecado. É castigo de Deus. É a maldição de Deus por causa do pecado. É isso que a morte é. E nesse sentido, meus irmãos, não é? Nesse sentido, os ímpios
que se apavoram com a morte têm toda a razão em se apavorar. Aqueles que zombam do Senhor, da sua amada igreja, que rejeitam a sua palavra, que blasfemam contra o Senhor, não levam a sério os seus mandamentos, esses têm toda a razão se pensarem na morte e ficarem completamente apavorados. Eles têm toda a razão por ficar assim. Pois o que os incrédulos podem esperar depois da morte é a continuação do tormento, para mais tarde serem ressuscitados e provarem o dano da segunda morte, o tormento ainda maior. Isso é justo. Porque o Deus Santo foi ofendido com o pecado da humanidade. É isso que a Escritura nos ensina sobre a morte, meus irmãos. Porém, apesar de ser algo tão terrível pensar na morte e o que ela significa, o que ela é em si, há consolo de Deus. Apesar de vermos de maneira clara a ira de Deus, e não se engane, Deus castiga. Deus continua manifestando a sua ira. Não só ele prometeu que manifestaria no final de todas as coisas, no grande juízo final, não, mas aqui e agora. Ele continua manifestando juízo, sim. Segundo a sua vontade, ele manifesta seu juízo. Porém, há consolo. Apesar de vermos a ira de Deus manifesta, ainda há consolo. Há conforto do Senhor para nós. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que confia no Senhor, que ama a sua vinda, há consolo para esse. Então, chegamos à segunda parte. A morte do crente, ela é diferente da morte do ímpio. Não é o que nós lemos aqui em nosso catecismo? A pergunta 42, se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A resposta, a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados. Não é. Mas ela põe um fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Esse também é um ensino da Escritura e que nos mostra que a expectativa nossa como cristãos da morte, ela é diferente, ela tem que ser diferente. Por isso que Jesus diz àquele criminoso que estava crucificado, confessando os seus pecados, hoje, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o que o Senhor Jesus diz àquele homem. Aprendemos no texto que a morte daquele pecador que creu em Jesus Cristo como seu Salvador naquele momento não foi a punição pelos seus pecados. Veja, mesmo que socialmente falando, ele estivesse sendo condenado por causa de seus crimes. Isso é um pecado. No momento em que ele creu em Jesus Cristo, ele deixou de ser um filho da ira e tornou-se agora, pelo poder em Jesus Cristo, filho de Deus. Por isso a morte não foi pagamento, não foi, na verdade, porque é impossível pagar o pecado com a morte, a gente morrer, ele não vai pagar nossos pecados. Nós recebemos apenas a sentença justa pelos nossos pecados, que vai continuar. Porém, ele não estava sendo punido ali com a morte. Quando aquele homem creu em Jesus Cristo, quando aquele homem confessou que ele era pecador, merecedor da condenação, quando ele olhou para Jesus Cristo e reconheceu, ele é inocente. Ele é inocente. Culpado sou eu. E olhando para Jesus Cristo ali, humilhado, o chama de Jesus. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, reconhece a Jesus como o grande rei. Quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Quando aquele homem faz isso, a sua morte não era mais, a partir daquele momento, punição por seus pecados. A sua morte tornou-se um retorno. Foi um retorno ao jardim de Deus, ao paraíso. É claro que ele não veio do paraíso, mas nós, seres humanos, fomos criados e postos no reino de Deus. E pelo pecado expulsos do reino de Deus.
Cristo promete àquele homem, hoje mesmo, quando você fechar os seus olhos, quando a sua vida for interrompida aqui neste mundo, você estará comigo no paraíso. Veja a diferença, irmãos. Enquanto nós observamos a morte na vida do ímpio como algo terrível, como uma punição terrível e justa da parte de Deus, a morte na vida de um crente é algo completamente diferente. Foi como um êxodo da sua alma, uma saída, como Israel que foi liberto pelo Senhor e passou pelo Mar Vermelho, não é? Para fora do território do Egito. Assim a morte daquele pecador que agora creu em Jesus Cristo, não é? Foi a sua passagem para a vida, de uma vida sofrida e manchada pelo pecado, para o reino de Deus. Foi a sua passagem para o reino de Deus. Então foi como o êxodo de sua alma. A saída do seu próprio corpo corrompido pelo pecado. Para então agora, com Cristo, aguardar o encontro com o seu próprio corpo na ressurreição. Com Ele mesmo na ressurreição. Mas agora com o corpo transformado, restaurado. Um corpo glorioso dado pelo Senhor. Completamente diferente, não é? Aquela morte significou o fim da sua luta. O fim do seu tormento. Por isso o apóstolo Paulo não tinha medo da morte. E não só o apóstolo Paulo, nós sabemos muito bem que a história dos mártires, que é muito forte, e de muitos cristãos hoje também, demonstram que essas pessoas não é que não tinham medo, todo mundo tem medo de morrer, mas não era aquele pavor insano que o homem que não teme a Deus tem no seu íntimo, porque ele sabe que ele deve. Então, quando a morte chegava, eles aceitavam. Paulo demonstra justamente isso, não é? Não que ele queria morrer, ninguém quer morrer logo, é claro, mas ao mesmo tempo havia a confiança de que se ele morresse, ele estaria logo com Cristo. Lembre das palavras que o Senhor diz àquele que estava na cruz com ele. Hoje estará comigo no paraíso. Paulo tinha essa convicção de que assim que ele morresse, ele estaria com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A expectativa de Paulo da morte, então, não era uma expectativa melancólica, mas era uma expectativa alegre, por saber do consolo dado por Cristo, que tanto em vida quanto em nossa morte nos guarda. Guarda o seu povo. Não era vontade de morrer, irmãos. Pelo contrário, era de desfrutar logo da vida com Cristo no céu. Esse é o ensino que nós temos de Paulo em Filipenses capítulo 1. Esse é o ensino da palavra de Deus. É justamente por isso que em sua carta a Timóteo, próximo de sua morte, não é? Já sabendo que ia morrer logo, ele se despede como um soldado que cumpriu sua missão, não com tristeza, mas com honra. Por causa dessa fé, da convicção de que ele estaria logo com Cristo. Com o coração seguro no Senhor. Paulo fala isso, não é? Com um tom de finalmente chegou o momento de eu me encontrar com meu Senhor. Esse é o tom das palavras de Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz bem assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. São palavras de despedida praticamente. Mas não é uma despedida melancólica. É fazer o quê? Eu vou morrer e não sei o que fazer. Não, é o contrário. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. E o que ele diz no verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, veja a convicção dele, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele estava revestido de consolo, sabendo que em pouco tempo ele seria morto. Receberia a pena capital por parte do Império Romano. E ele fala isso com consolo
E ele também transmite isso à igreja, consolo. Não somente a mim, a esse consolo, porque chegou a hora de eu morrer, mas também a todos os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja quão diferente é na Escritura, irmãos, a expectativa a respeito da morte. Só Cristo pode nos dar isso. Só o Senhor pode nos dar essa esperança. E somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, como seu Rei, como seu Deus, é que no momento da morte tem esse consolo. Um consolo de um triunfo. Enquanto o mundo vê a morte como o fim, para nós é apenas o começo de uma vida verdadeira e gloriosa. E por que, irmãos? Porque a morte, o maior inimigo que a humanidade tem, porque não consegue vencer. E começou a reinar a partir de nossa queda, como Paulo diz, o último grande inimigo a ser vencido, não é por Cristo, é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Mas já foi vencida por ele. Por quê? Porque ao terceiro dia, a tumba estava vazia. Ele ressuscitou. E foi ele mesmo quem fez essa promessa para o seu povo. Nós lemos justamente essa promessa em João 6, verso 40. O que ele diz para os seus discípulos? Veja, para a sua igreja. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai dele? De Deus, que ele está dizendo aqui. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a convicção que os cristãos recebem da palavra de Deus. Que o povo do Senhor recebe. Mas não temos um consolo apenas na ressurreição. Não é? Porque alguém poderia pensar, sim, um dia ressuscitaremos. Mas enquanto não ressuscitarmos, o que acontece? O que vai acontecer com a gente? Porque eu sei que será muito bom quando o Senhor nos ressuscitar, mas tudo bem, beleza, mas e agora? Quando chegar o dia da minha morte, como será? Como será para nós? Não é? O poder respirar novamente certamente será uma maravilha. Certamente será uma maravilha podemos acordar conscientes de quem nós somos e nos ver. Eu estou vivo mais uma vez. Veja, a morte não pôde me vencer, porque não pôde vencer a Cristo. E Ele me deu isso, Ele me ressuscitou, eu estou vivo. Imagine, eu fico imaginando no grande dia da ressurreição, nós podendo nos tocar e ver que estamos vivos. Isso com certeza vai ser maravilhoso. Mas e agora? Cristo, ainda agora, nos dá o consolo, como foi dado àquele que estava ali na cruz, ao seu lado. Vivos hoje e agora, pertencemos a Cristo. Essa é a grande verdade. É o que Paulo diz em Filipenses 1:21. Viver para mim é Cristo. Agora já estamos com Cristo, já pertencemos a Cristo. Se morrermos também, estaremos com Ele. É o que é ensinado aqui, em Filipenses 1:21. Como aprendemos na primeira pergunta a resposta do nosso catecismo, como nosso único consolo na vida e na morte, é o quê? Que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente por todos os nossos pecados. Todos. E o consolo que nós recebemos dele é justamente esse. Estamos vivos. Estamos com Cristo, em Cristo. Mas quando fecharmos os olhos neste mundo, imediatamente estaremos com Ele. Imediatamente o veremos. Veja a grande diferença, irmãos, da morte para a nossa vida. É por isso que a Escritura Sagrada não nos ensina a olhar para a morte como castigo, porque não é para nós castigo. É para o mundo, é para os ímpios. Quando o ímpio morre, aquilo é castigo de Deus, é manifestação da ira de Deus
contra o pecado. Mas quando morremos, estamos apenas voltando. Estamos apenas indo para o nosso lar. O lar preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando para Deus. Esse é o consolo que nós recebemos do Senhor, irmãos. Eu quero concluir aqui com esses textos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Lucas 16 e 22 é o que Jesus nos ensina sobre o que vai acontecer assim que nós fecharmos nossos olhos neste mundo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro, quando morreu, ergueu os olhos no Hades em tormento. Mas esse foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Em Filipenses 1 e 23, Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, ou seja, estou encurralado, estou num beco, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Olha, se chegar o momento de eu morrer, se chegar o momento da minha morte, eu não vou ficar em desespero. Porque eu sei que eu estarei com o meu Senhor. Logo, Lucas 23 e 43 é o que nós lemos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filipenses 3, verso 20, nós lemos bem assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa morada. E é por isso que nós podemos analisar por que não vale a pena juntar tesouro nessa terra. Mateus 6, verso 19 e 20, nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. O que nós temos lá é eterno. Tudo o que nós intentamos aqui é passageiro, é limitado, se acaba, mas o que está lá no céu, o que nós temos no céu, o nosso tesouro no céu, que é Cristo, não tem fim. Para os arrogantes, os ímpios que não creem em Jesus Cristo, a morte é um inimigo invencível, um inevitável castigo por causa de seus pecados. Mas para nós, é o chamado de Cristo dizendo: venham, sua missão está cumprida. Já foi cumprida. Venha para o seu lar, que começa aqui. Descanse de toda a sua dor, de todo o tormento que você passou nessa vida, o sofrimento. Vem para o meu jardim. Já agora, se regozije, se alegre para sempre. Quando fecharmos os olhos aqui, a alegria eterna começa e não se acaba mais. É para sempre. É eterno. É isso que recebemos do Senhor, irmãos. Viemos pensar na morte, não mais como o mundo pensa, porque não tem consolo. Olhemos para a morte agora como uma maneira de Deus dizer: chegou a hora. Vem para junto de mim. É isso que a morte significa. Aguardamos então um dia que o Senhor nos chamar. Entende? A morte para nós é um chamado de Deus. Ainda não chegou. Ele ainda não nos chamou. Estamos vivos, temos uma missão a desempenhar, um papel a desempenhar. Mas um dia Ele vai nos chamar. Um dia Ele vai nos chamar. Não é? E é isso que temos como consolação por causa do Senhor Jesus Cristo. Possamos então dar graças a Deus por Jesus Cristo. As palavras ditas àquele homem na cruz, crucificado ao lado de Cristo, são palavras ditas para nós também. No dia que fecharmos os olhos neste mundo, estaremos no paraíso de Deus. Estaremos com Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo.
Vamos então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que possa ter dado consolo sobre este assunto aos amados. Vamos cantar o hino, então, quem nos separará do amor de Cristo? Porque diante dessa verdade, o que nós temos como verdade profunda, sólida, é que isso é o amor dele manifesto por nós. E ninguém pode nos separar disso, né?